Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio Mais FM 90.9. Você pode acompanhar essa mensagem ao vivo e também pode compartilhar ela com os seus amigos. Bom, seguindo aqui no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, hoje nós vamos pegar no capítulo 6. Jesus, ele ensinou, durante esse Sermão da Montanha, Jesus ele ensinou coisas maravilhosas. Eu estava aqui fazendo uma listinha sobre os primeiros ensinamentos, porque Deus ele é tão assim, Jesus ele foi tão assertivo nos seus ensinamentos. As suas ações eram assertivas, era tudo milimetricamente calculado pelo céu, era tudo com propósito. E hoje eu tenho lido a Bíblia de uma maneira diferente. Sempre quando eu estou meditando na palavra do Senhor, o Senhor tem me mostrado, me feito ver detalhes que eu já li milhares de vezes e não tinha reparado. E eu tenho lido a Bíblia hoje com essa visão de que tudo que Jesus fez, tudo que está registrado, não só Jesus, mas os personagens bíblicos, tudo tem um propósito, tudo foi milimetricamente calculado, lembrado, porque a maioria dos fatos que aconteceram, que ocorreram, que a Bíblia registra, não foram escritos no momento que estavam acontecendo. Eles foram escritos depois. Ou seja, alguém teve que lembrar, alguém teve que trazer a memória, alguém teve que tinar, pensar. Opa, vou escrever aquilo ali. Alguém foi inspirado por Deus para relatar um fato que presenciou. Então, todos os detalhes das Escrituras, elas nos ensinam. Existem princípios bíblicos em toda a Bíblia, em todas as histórias bíblicas, porque a palavra de Deus é vida. Então, Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso e a sua palavra é fiel e é verdadeira. E eu estava analisando aqui os pontos do capítulo 5 que nós pregamos aí, pregamos em 15 programas, nós falamos aí do capítulo 1 até o capítulo 5. Na verdade, os 5 capítulos nós gastamos 15 programas para falar. Hoje nós estamos no programa 16 dessa série do Evangelho de Mateus e não sabemos quanto que vai. Mas eu entendo que o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos amoldando dentro dos ensinamentos mesmo, da sua própria palavra. E no capítulo 5, Jesus ele vê as multidões, eu frisei isso durante toda a série dos evangelhos, do Sermão do Monte, principalmente, que Jesus viu as multidões se aproximando, ele subiu a encosta do monte, ele se sentou e ele começou a ensinar. O principal desejo do nosso coração e da igreja, de quem prega, de quem ouve, de quem congrega, é o ensinamento do Senhor. O nosso principal desejo deve ser aprender do Senhor. Diz a palavra, venham e aprendam, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o ensinamento do Senhor deve ser desejado por nós. E quem prega, quem ensina a palavra de Deus, quem está começando, quem está lendo a Bíblia, deve também ter dentro de si esse desejo. Senhor, usa-me para ensinar as nações, usa-me para ensinar os povos, usa-me para ensinar as pessoas a te amar, para ensinar as pessoas a te servir. Esse é o desejo do meu coração, ensinar as pessoas aquilo que eu aprendo com o Senhor, os caminhos que trilhei para aprender da palavra do Senhor, é o que eu desejo realmente passar para você. E Jesus, vendo a multidão, ele começou a ensinar. E ele foi milimetricamente em cima de cada assunto, dentro da necessidade daquela multidão. E dessa multidão que somos nós, que estamos aqui a ouvir a sua palavra, ele começa falando sobre felicidade. Depois ele fala sobre a identidade. Ele disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Aí ele fala sobre a lei, sobre o cumprimento da palavra. Ele não veio estragar nada, cancelar nada. Ele veio cumprir, ensinar como a cumprir. E dentro desse ensinamento de cumprir a lei, ele começa a falar sobre o ensinamento da ira. Ele fala que matar alguém, cometer um assassinato não é só no ato, mas dentro do coração. A gente pode matar alguém, com as palavras a gente pode matar alguém. Aí ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre os votos, ele fala sobre a vingança, ele fala sobre assuntos
que interferem e que envolvem as outras pessoas. Ele nos traz um ensinamento sobre como agir com as outras pessoas, como agir dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, como agir dentro do nosso âmbito familiar, porque a gente pensa assim, que às vezes existe uma separação entre a nossa casa com a obra na igreja. A gente às vezes pode pensar que a obra na igreja, que a obra de Deus é pregar, a obra de Deus é orar, a obra de Deus é cantar, a obra de Deus é fazer música, a obra de Deus é fazer momentos grandiosos de oração e fazer a igreja subir no glória e fazer a igreja subir no mover. É isso que é a obra de Deus? Não, a obra de Deus é as pessoas. Pessoas salvas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo restauradas, é pessoas sendo cuidadas, é pessoas sendo amadas. E a obra de Deus, ela começa na nossa vida, na nossa casa, dentro de nós. Então Jesus estava tratando aquelas pessoas de dentro para fora, porque não adianta, aparentemente, externamente, eu ser uma pessoa para as pessoas, eu ser uma bênção na igreja, uma bênção no templo, uma bênção para os irmãos do ciclo de oração, ou para as irmãs, isso é uma bênção no monte, isso é uma bênção na vigília, isso é uma bênção, estou lá na igreja sentado na minha cadeira e estou dando glória a Deus e aleluia, e na minha vida, dentro de mim, não tem a vida de Deus. Jesus disse que se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Se a luz que eu falo que eu tenho, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de Jesus, e eu sou batizado, e eu sou obreiro, eu sou obreira, eu faço um monte de coisa na igreja. Se eu falo que a luz que há em mim, que Jesus, que eu sou iluminado, que eu sou salvo, mas na verdade o meu coração está cheio de ódio, cheio de adultério, cheio de mentira, de engano, de desejo de vingança. Se eu sou uma pessoa má, uma pessoa ruim, que faz mal para minha família, que faz mal para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, que faz mal para as pessoas à minha volta, essa luz que eu digo ter são piores do que as trevas que existem. É uma treva muito pior. É uma escuridão muito pior, porque essa pessoa diz que tem luz, mas ela não deixou de verdade a luz de Jesus iluminar na vida dela. Porque quando uma pessoa de verdade é iluminada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, ela é iluminada pelo Senhor Jesus, ela não vive mais, ela não vive nas trevas, ela não consegue ser trevas, ela não produz a ação das trevas. E o que as trevas produzem, gente? O que as trevas produzem em nós? Maldade, raiva, ódio, agressividade. É a pessoa ruim. Tem gente que é ruim mesmo. É crente, mas é ruim. É ruim. É sem educação, é agressivo, é abusador e mais um monte de coisa. Maltrata os filhos, maltrata a esposa, maltrata. Se essa luz que você diz ter, ela dentro de você é trevas, ela não ilumina nada, pelo contrário, ela faz mal, ela é apenas uma luz de fetiche, uma fantasia, ela é apenas uma ilusão para as outras pessoas lá fora, mas para dentro das pessoas que convivem com você, as pessoas que estão no seu ciclo, elas não conseguem ser abençoadas com essa luz, pelo contrário, no seu ciclo, no seu convívio diário, você, na verdade, resplandece ações de trevas. Você é uma pessoa que só ira, uma pessoa que sempre está aspirando sentimentos de vingança, sentimentos de adultério, você tem pensamentos imorais, essas coisas todas. Então, meu querido, está se enganando. Essas trevas que você tem é pior do que as trevas do mundo. É a treva mais profunda que tem. É aquele que acha que é iluminado, mas está cheio de trevas. É um filho falso da luz. Porque, na verdade, da luz não é. Porque aqueles que são do Senhor Jesus, Jesus disse, vocês vão conhecer aqueles que estão em mim, vocês vão conhecer os filhos da luz pelas obras. E um filho de Deus, primeiro ama dentro de casa, primeiro respeita dentro de casa, primeiro valoriza dentro de casa, dá glória a Deus primeiro dentro de casa. Ele produz boas obras, foi o que Jesus falou no ensinamento Sal e Luz. Assim as suas boas obras devem brilhar para que todo mundo que olhar para você fale verdadeiramente é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Homem de Deus e mulher de Deus de verdade só é homem e mulher de Deus quando
quando a esposa, quando o marido diz, é uma mulher de Deus. Porque o único testemunho que vale de uma pessoa, se a pessoa é de Deus mesmo, é o testemunho de quem convive com essa pessoa dentro de casa. Se a esposa fala, meu marido da igreja é uma bênção, mas não é bênção nada não. E pode saber, não é. Não se engane, porque o principal testemunho que a gente tem de que a gente realmente é sal da terra e luz do mundo, que a gente realmente é filho de Deus, são das pessoas que convivem com a gente dentro de casa, são as pessoas que estão no nosso ciclo. Se as pessoas que estão no seu ciclo familiar não falam bem de você, não dão bom testemunho de você para as outras pessoas, suas trevas, na verdade a sua luz é trevas, aí tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que ter esse cuidado. Primeiro é dentro da nossa casa, para depois a gente expandir no mundo. E hoje, infelizmente, tem muita gente camuflada, né? Muita gente que a luz dele na igreja da glória, na igreja canta, na igreja... como faz lá aquele negócio, gente? Reteté. Na igreja tá no reteté, tá pulando, tá saltando, tá falando, e tá orando, e tá sendo ousado. Mas, na verdade, dentro de casa é um monstro. Dentro de casa é uma pessoa terrível, insuportável de se conviver. Uma pessoa mentirosa e mais um monte de coisas. Então, a gente precisa entender isso. Jesus, no primeiro capítulo, aqui no capítulo 5, ele tratou muito com o interior da pessoa, ele tratou muito com o nosso ser, o de dentro para fora. Ele tratou muito com o nosso caráter dentro do nosso convívio, dentro das pessoas, dentro do nosso convívio familiar. E aí depois, aqui no capítulo 6, no versículo 1, que eu já vou entrar aqui rapidinho, ele começa a tratar com outras coisas, ele começa a tratar em outras áreas. Ele trata dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso interior, ele começa a tratar dentro do nosso interior, para depois ele começar a tratar em outras áreas. Então Jesus foi trabalhando área por área no Sermão do Monte. E se nós atentarmos para o Sermão do Monte, se atentarmos para os ensinamentos do Senhor aqui, nós vamos realmente, de verdade, colocar a nossa vida dentro da vontade de Deus. Porque Jesus foi trabalhando área por área. Aí agora nós vamos entrar no capítulo 6, Jesus começando a trabalhar uma área muito importante da nossa vida também, que muita gente se engana com isso. Olha aqui, capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado. Jesus já começa com um alerta. Tenham cuidado. Alerta. Cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam a trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa recompensa. Qual a recompensa? De ser elogiado pelos homens. Mas quando vocês ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda, ajudem, mas deem a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, o recompensará. O seu Pai, que observa em segredo, recompensará. Gente, o que adianta ser recompensado pelos homens? Buscar glória desse mundo? Buscar reconhecimento dos homens? O que adianta? Não adianta nada. Porque a glória que a gente recebe dos homens, ela passa tão certo, tão rápido como a vida dos homens. Então não adianta a gente querer glória e reconhecimento dos homens. Jesus está falando agora, ele está tratando uma área social da nossa vida, uma situação que muitas pessoas vivem, que é o fato de fazer o bem para o necessitado, mas querer que aquele bem seja de uma maneira propagada publicamente, que ele seja reconhecido. Muita gente faz boas ações, mas só faz boas ações se postar na rede social. Tem muita gente que ajuda, mas é só se ela postar na rede social, só se for filmada, só se tiver gente ali para ver. Só que a palavra nos orienta que isso é muito sério, que quando nós somos praticar as boas ações, ele diz, tomem cuidado. É uma palavra de alerta, é uma palavra de atenção. Cuidado. Quando vocês for praticar uma boa obra, não faz em público, não. Para ser admirado pelas pessoas, para as pessoas dizerem para você, nossa, como fulano de tal é bonzinho. Ah, ele ajudou com tantas cestas básicas, pagou a conta de luz daquela família que estava desabrigada, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Não façam as suas obras em público para ser admirado.
Alguém vai saber que você fez o bem, meu querido, minha querida? Pode sim, alguém pode saber, sempre alguém vai saber que você fez. Mas não faça só em público, não faça em público. Igual a gente vê nas redes sociais, muita gente, mas é muita gente que ganha visualização, que ganha seguidores nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, muitas mídias sociais, elas ganham por fazendo, eles fazem o bem para alguém, é uma boa ação, mas fazem essa boa ação filmando para poder ter ali visualização, para poder ter engajamento. Essas pessoas, elas estão fazendo bem, é uma coisa boa? É, mas a recompensa que elas têm é apenas aquilo ali. O reconhecimento, as pessoas olharem e falarem, ai, como fulano de tal é bom. Mas se você quer uma recompensa do céu, se você quer uma recompensa de Deus, e não existe ninguém melhor para recompensar do que Deus, porque a palavra até diz que quem faz o bem para o pobre empresta para Deus. Quando nós fazemos para Deus, nós vamos ser recompensados por Ele, e Ele sabe recompensar de uma maneira que você nem imagina. Deus, Ele é excepcional na hora da recompensa. Então nós precisamos entender, Jesus disse, faça o bem, mas não pratique suas boas obras para ser admirado pelos homens. Quando você for ajudar um necessitado, não faz como os hipócritas, porque os hipócritas, eles tocam a trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Na verdade, eles já receberam recompensa. E hoje nós vemos gente tocando a trombeta ou não vemos? Hoje nós vemos as pessoas fazendo bem tocando a trombeta. O que significa tocar a trombeta e gritar nas praças e nas ruas que está fazendo bem? São essas pessoas que fazem o bem filmando. São essas pessoas que fazem o bem na televisão, aí filmam lá, que tá dando a casa nova pra pessoa, que tá reformando isso, que tá levando a cesta básica, aí fica filmando ainda a emoção das pessoas que estão recebendo aquele bem chorando. Bobagem, que bobagem, gente. Jesus disse, não é assim que a gente tem que fazer o bem, não. Nós devemos fazer o bem. E quando você der com a mão direita, que a sua esquerda não saiba o que você fez. Quando você der com a esquerda, a mão direita não saiba. Ou seja, eu não preciso ficar falando para todo mundo, eu devo fazer de coração, de verdade, com amor, porque quando eu faço assim, o meu pai, que me vê em segredo, o meu pai, que vê que eu estou ajudando em segredo, eu não estou divulgando para ninguém, eu não estou tocando a trombeta para ninguém, eu estou fazendo simplesmente porque quando eu faço, o meu pai, que me vê em segredo, recompensará. Gente, isso aqui é uma promessa. Se você faz o bem para qualquer pessoa, sem tocar a trombeta, sem mostrar para todo mundo, sem mostrar nas redes sociais, sem falar para todo mundo, eu ajudei fulano de tal, eu tava com esse dinheiro, levei lá, ajudei fulano de tal, porque tem muita gente que faz o bem, não vai no Facebook, mas fica contando para todo mundo que ajudou fulano de tal. Isso é coisa feia. Dá de coração. Dá sem falar que você ajudou. Ninguém fique sabendo que você ajudou, porque Deus, que viu o que você fez em segredo, Ele vai te recompensar. Você quer ser recompensado por Deus? Gente, a coisa mais maravilhosa do mundo é ser recompensado por Deus. Ele tem recompensas recompensas maravilhosas, e nós devemos entender que Jesus está também trabalhando isso dentro de nós. Porque querer fazer o bem para mostrar, a recompensa só vai ficar aqui. Mas quando nós fazemos para o reino de Deus, fazemos o bem para as pessoas e não temos a intenção e não fazemos aquela divulgação de tocar a trombeta, de contar nas ruas, de fazer aquele alarde, porque eu estou fazendo bem, porque eu estou dando cesta básica, porque eu estou arrumando um emprego, porque eu estou fazendo isso por fulano de tal. Quando você não faz isso, você faz simplesmente entre você e aquela pessoa necessitada. Você e aquela pessoa necessitada tá lá ajudando, tá fazendo. O Pai que está nos céus, que está olhando, Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. O que você precisar, quando você tiver qualquer necessidade na sua vida, Deus vai te recompensar, não só na necessidade, mas Ele vai dar coisas que você nem precisa. Ele vai abundar as bênçãos dele na sua vida, porque Deus é maravilhoso em recompensar. Ele é incrível em recompensar. Então deseje a recompensa do Senhor. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos aprender e entender. Senhor, entender de verdade. Que possamos entender de verdade, Senhor, que nada melhor do que servir o Senhor. Nada melhor, Senhor, do que estar na Tua presença, do que viver a Tua vontade. Que o Senhor possa, Pai querido, derramar o Teu amor sobre nós. Que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre nós.
Senhor, que o teu poder, que o teu agir venha sobre as nossas vidas. Que possamos aprender com a tua palavra a viver a nossa vida de forma certa, que possamos aprender com a tua palavra a fazer o bem sem realmente desejar, Pai querido, que as outras pessoas nos veem e nos elogiem. Eu louvo ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor, que a cada dia a tua palavra venha nos ensinar, que possamos viver de acordo com a tua vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoe cada pessoa que está me ouvindo, aqueles que pediram oração,